noite, eu sou Winston Lima, coordenador do Bloco Movimento Brasil. À minha direita, Thaís Fonseca, nós dois coordenadores do Bloco. E à minha esquerda, nosso convidado dessa noite, Sávio Reis, policial civil, especialista em segurança e mentor de um projeto para divulgação da Lei Maria da Penha. Sávio, uma boa noite para você. Bem-vindo ao programa Amigos do Winston ao Vivo. Suas considerações iniciais. Bom, meu nome é Sávio, como você falou, faço parte do quadro da Polícia Civil do DF. Tenho uma experiência já boa, entrei na Polícia Civil em 1989, sou agente de polícia, já passei por diversas unidades da polícia, tanto na área de investigação como em algumas unidades de operações especiais da polícia. Trabalhei na Divisão de Operações Especiais, o DOE, trabalhei na Divisão de Operações Aéreas, trabalhei na Divisão de Repressão a Sequestros e tive uma experiência que fez que essa sim mexeu muito na minha vida, que é trabalhar com um tipo de crime que eu não gostaria, violência contra a mulher. Fui trabalhar meio que convidado para trabalhar com a Lei Maria da Penha e simplesmente mudou totalmente a minha forma de pensar em relação ao problema da mulher. Eu confesso que como policial eu nunca tinha me atentado, apesar da gente no dia a dia você está vendo toda, né, você lida no seu dia a dia só com quadro de violência. Você, no balcão da delegacia, no primeiro momento e no segundo momento da investigação, você lida com a questão da violência. Mas quando eu fui trabalhar especificamente com a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, e você passa a ver a realidade dessas mulheres, o que elas passam, é que você chega a se constranger na condição de homem com que a mulher é submetida. Isso é um pouco dessa experiência e a gente está tentando agora aplicar isso da melhor forma possível através da informação. Ok. Parabéns, né, pelo seu trabalho. Parabéns. Eu tenho muito respeito para todas as polícias, né, seja militar, federal, Sim. civil. Polícia, né? Todas as Forças Armadas, sou da Marinha, e esse respeito é muito grande, né? A gente sabe a dificuldade que é o trabalho de vocês, e eu diria que eu considero os nossos heróis, né? Porque vocês separam, né, a civilidade da barbárie. Sim. Se não fossem os policiais, só Deus sabe onde nós estaríamos, né? Hoje nós temos, infelizmente, né, tendo no Brasil, quase 60 mil, ou mais até, 62 mil homicídios por ano, em média. Então a violência está muito grande. Mas só Deus sabe o que seria, que número nós estaríamos se não fosse a qualidade, né, dos nossos policiais, né? Sejam eles civis, militares ou federais. Então, Sim. Obrigado aí por vocês estarem nos defendendo e nos protegendo, né? A sociedade como um todo. Sim. Obrigado, tá, Sávio? Sim, que isso. Mas vamos começar aqui as nossas perguntas. A primeira pergunta seria para o nosso internauta poder entender de um pouco melhor, né? O que é a Lei Maria da Penha, sabe? Bom, eu vou tentar explicar de forma bem resumida, porque a questão de legislação ela é um pouco complicada, né? A linguagem jurídica ela é um pouco complicada e às vezes a pessoa está lendo, mas não está entendendo o que aquilo está querendo dizer. Primeiro eu queria falar, porque é uma curiosidade de todo mundo, a respeito de por que essa lei, que é 11.340 de 2006, ela se chama Maria da Penha. Em função de uma batalha muito grande de uma mulher, de uma farmacêutica bioquímica chamada Maria da Penha, que durante 23 anos da vida dela foi casada, né? Tinha 3 filhos, tem 3 filhos, né? Porque ela é viva, graças a Deus, e durante esses 23 anos, durante todo o relacionamento, ela é uma pessoa que ela relata, né? Ela escreveu um livro, Sobrevivi, Posso Contar, né? E ela foi massacrada. Sofreu toda sorte. Posso contar, eu não duvido. Ela sofreu todo tipo de violência, né? Só muitos anos atrás, sofreu todo tipo de violência psicológica, violência moral, violência, não sei se sexual, mas a violência física. Então essa mulher foi massacrada durante toda essa convivência e em determinado momento do relacionamento dela, ela se encontrava dormindo, né? O marido dela à época, deu um tiro nas costas dela enquanto ela estava dormindo. Essa mulher foi socorrida e ele criou uma história de que aquilo havia sido um roubo, uma tentativa de roubo, e que aquele disparo teria sido efetuado pelos elementos lá que tinham adentrado a casa dele. Ela passou 4 meses no hospital,
A tese que ficou foi a dele, né, porque não tinha testemunho, então a gente não sabe como se fez essa investigação, mas enfim, ela passou 4 meses no hospital e ao retornar para casa, infelizmente tetraplégica, totalmente dependente, e voltou para residência com o marido, né? E 4 meses depois continuou novamente todo tipo de agressão, toda a sorte de agressão para essa mulher, até que ele tentou pela segunda vez contra a vida dela, tentando eletrocutá-la. Tá? Então houve todo esse processo, ele foi preso, né? Mas a gente sabe a gama, a quantidade de recursos que tem, se você tiver algum valor, com bons advogados, né? Verdade. E não se conseguia, que era o que ela mais tinha, era que ele fosse punido. Ela conseguiu através de uma medida judicial, olha que absurdo, ela sair de casa sem que ela constasse aquilo como um abandono de lar, porque ela temia perder a guarda das 3 filhas. Essa mulher lutou para que esse marido fosse condenado, né? Ele ficou preso muito pouco tempo, até que chegou ao conhecimento, depois do livro, a algumas entidades de proteção dos direitos humanos. O caso dela foi levado até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é um órgão da Organização dos Estados Americanos, da OEA, que é um órgão da ONU. E o Brasil foi condenado, depois de um processo, o Brasil foi condenado pela omissão, pela não apuração, por não oferecer legislação que trouxesse qualquer tipo de proteção. Porque não existia nada. Uma mulher que era agredida em casa, ia ser feita uma ocorrência numa delegacia do artigo 129, e aquilo ia ser apurado, crime de menor potencial, ia ser dessa forma. E os tribunais relatam, se você pegar a jurisprudência dessa época, os tribunais são fartos em que a maioria desses casos eram arquivados. Ou seja, com essa luta dela, apoiada pelas organizações de direitos humanos, a OEA, né, obrigou o Brasil, porque a gente sabe que o obrigar aí é uma pressão política muito grande para que o Brasil criasse uma legislação. Então criou-se no ano de 2006 a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei de Violência Doméstica contra as Mulheres. Isso é o motivo da lei se chamar Maria da Penha, porque foi essa mulher que iniciou todo esse processo. Tá? E, enfim, falando um pouco da Lei Maria da Penha, para que a gente possa entender de forma bem resumida o que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma legislação que foi criada exclusivamente para a proteção da mulher. Para a proteção da mulher vítima de violência. Então nós temos que entender, para que fique bem claro, o que é a mulher vítima de violência. Essa mulher vítima de violência é aquela mulher que a sua identidade que é uma pessoa do sexo feminino, você entendeu? Então não há que se falar de Lei Maria da Penha para homens, né? Então o sujeito passivo da Lei Maria da Penha é a mulher. E aí eu tenho uma pergunta. Sim. Eu sei que eu estou vamos desvirtuando aqui. E com relação a essa questão de gênero, que o homem pode dizer que naquele momento ele se sentia mulher, como é que fica essa situação? Você falou agressor? Não, o homem agrediu outro homem, mas esse homem viveu... Você acha uma mulher? Tá Exatamente. Existem diversos julgados. Quando saiu a Lei Maria da Penha, para a gente lembrar um pouquinho, o sujeito passivo desta lei, ou seja, a vítima, tem que ser mulher. Okay? Tem que ser mulher. Tem que ser Ou mulher. seja, Reconhecido como mulher. Feminino. Sexo feminino. Então, nesse caso... É aquela que se identifica como tal. Travesti não entra... Aquela biologicamente nascida como mulher. Ou seja, se ela se ver como um homem, ela pode ainda assim ir na Lei Maria da Penha, porque ela é mulher. Porque ela é do sexo feminino, mas aí, ela se acha um homem. Aí vamos seguir o que diz a legislação. A lei... Porque confunde, Sim. complica, você vê o nível que chega, a confusão que essa ideologia de gênero atinge mas todos os campos. O judiciário já existem, você vai na internet, você busca, tem diversas jurisprudências já. O que aconteceu? Com a criação da Lei Maria da Penha, diversos tribunais de justiça espalhados pelo Brasil começaram a emitir julgamentos favoráveis à condição do transexual. Porque a Lei Maria da Penha trata-se de uma questão de gênero também. Ou seja,
como, os magistrados, o judiciário começou a reconhecer. Primeiro, tem até um caso muito conhecido, que bateu as portas dos TJs e depois foi até o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em que há o reconhecimento da aplicabilidade da Lei Maria da Penha num caso de transexual operado e que havia feito até a sua mudança de identidade. Tá? Em cima disso, criou-se essa jurisprudência, esse entendimento que o transexual, ele se vê como mulher, ele nasceu no corpo de homem, mas ele não aceita aquela condição de homem. Ele operou, ele mudou a identidade dele. Então, realmente tem que estar incluído. Sim, os TJs começaram a reconhecer, né? E os TJs, usando essa linha de raciocínio, hoje existem diversos julgados nos tribunais de justiça do Brasil afora aí, reconhecendo o transexual. O transexual não operado e sem ter feito a mudança como vítima da Lei Maria da Penha, inclusive recebendo o benefício das medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência é uma das coisas que a lei trouxe para proteger a mulher. Olha, o Arthur Vieira está aqui, diz o seguinte: gostaria de saber se a mulher é submetida a alguma pena caso seja provado que a agressão não ocorreu. Vamos lá. O que ocorre? Isso para tudo, né? Quando você faz um registro, e aí eu estou colocando a minha opinião. Quando você vai fazer um registro de uma ocorrência, quando você faz uma comunicação de um determinado crime, e aí mais à frente, quando eu explicar mais ou menos como é o funcionamento da Lei Maria da Penha ao ser recebida na delegacia, ela vai estar na presença de um juiz. Criou-se toda uma circunstância em que se induziu tanto a polícia judiciária quanto o juiz e o Ministério Público ao erro. Qual a sanção que um juiz vai lhe aplicar em função dele? Sinal, pô. Não, o sinal está no 4G. Vamos O lá? problema pode ser na página. Ah, é? É. Vamos lá, vamos lá. Olá, desculpe o transtorno aí, teve uma falha de comunicação. De novo. Não, tudo bem, então de novo tô falando que deu problema de novo, né? Deu problema de novo, gente. Olha, hoje... Mas vamos lá. Vamos deixar o Sávio Reis terminar, né, de responder a pergunta sobre o que é a Lei Maria da Penha. Ele já acabou aqui de responder a pergunta qual foi o nome do rapaz que tinha perguntado sobre... Arthur Vieira. E aí já estava concluindo a resposta. Se quiser terminar aquela resposta... A primeira? É. A primeira, então, foi me perguntado a respeito de uma mulher que teria feito uma falsa comunicação de crime a respeito de ser vítima ou não de ser vítima de Lei Maria da Penha e ficar provado lá na frente que ela não teria sido vítima. Então, ela mobilizou toda uma estrutura tanto de polícia judiciária quanto de judiciário, né? Foram tomadas todas as providências com o objetivo, que é o objetivo primeiro da lei, que é a proteção da mulher, né? A proteção da mulher e a punição àquele seu agressor, e fica provado na frente que essa mulher mentiu todo o tempo. Então é simples o raciocínio, ela mentiu não só para a polícia judiciária, como pior, ela induziu um magistrado a lançar mão de medidas restritivas, medidas de urgência, e ficou-se provado depois. Cabe agora só a gente imaginar como é que um crime grave. A satisfação desse juiz em se sentir... Não vai sair barato para ela, não. Com certeza não. Mas, sabe, então vamos falar um pouquinho mais, assim, qual é o rigor que essa lei traz que faz tanta diferença, né? A existência da Lei Maria da Penha, que fez, inclusive, que os índices de violência contra a mulher caíssem, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho mais da Lei Maria da Penha como um todo, né? Sim. Então, como eu havia falado, o sujeito passivo a vítima da Lei Maria da Penha tem que ser mulher. Tem os julgados que eu também falei sobre já se reconhece hoje na figura do transexual, né? Aquele que se comporta como se mulher fosse. Já existem julgados e favoráveis a ele, onde são aplicadas
A fragilidade, né? A fragilidade toda da a pessoa. questão do apoio, toda a força da lei em cima do seu agressor também. Mas a gente pensando, sujeito passivo, mulher, um dos 3 vínculos, que é a unidade doméstica, família ou íntimo relacionamento, dentro de 5 formas de violência. Quais sejam? Violência física, psicológica, violência sexual, violência moral e violência patrimonial. Esses 3 pontos sendo preenchidos, eles se casando nestes 3 pontos, o autor vai ser... Você tem uma vítima de Lei Maria da Penha e você tem um autor ou autora de Lei Maria da Penha. Certo. É uma lei duríssima, porque ela se tirou, só para você ter uma ideia, antigamente, lá na época da Maria da Penha, a mulher era vítima de violência, ela ia até uma delegacia, né? Não existia uma norma, não existia uma proteção com relação àquela mulher. Aquela mulher, na maioria das vezes, era atendida por um policial. Né? Não existiam delegacias especializadas de atendimento à mulher, como existem hoje, que a lei propõe. Não existiam núcleos de apoio a essa mulher. Não existiam abrigos para essa mulher. Então, até ela tomar essa decisão de uma unidade policial, fazer uma comunicação, registrava-se uma ocorrência de, por exemplo, no caso de lesão corporal, o artigo 129. Crime de menor potencial ofensivo. E na grande maioria, esmagadora maioria, os autores conseguiam ter esses seus crimes arquivados, em sua boa parte, ou então transformado em pagamento de cesta básica. Cadê o recado que tinha que se dar para esse homem agressor? Isso só fomentava a violência contra a mulher. Os índices são absurdos, infelizmente os índices de Brasil ainda são muito altos, mas a gente tem algumas coisas muito importantes aí, de avanço. Hoje, 100% das mulheres sabem da existência da Lei Maria da Penha. Sabem que existe uma legislação. A informação não lhe é completa, porque boa parte dessas pessoas que não têm acesso à informação do que é a lei... Vamos compartilhar, gente. Do que é a Isso lei... aí é um momento importante para que a gente possa dar conhecimento, porque elas já sabem, né? As mulheres já sabem da lei, mas não conhecem os detalhes. Sim. Então é importante, é um serviço de utilidade pública, se você que está assistindo aí a nossa live, compartilhar com seus amigos. Então vamos compartilhar. Por favor, Sérgio. Antigamente a mulher achava, e ainda muitas mulheres, a gente conversa muito com mulheres, e acham que a Lei Maria da Penha ela é única e exclusivamente para o crime de agressão, né? A lesão corporal. E não é. São 5 formas, como eu falei, é a violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual. Geralmente começa com a psicológica, né? E tem, pela experiência que a gente já teve, a psicológica, que é a grande maioria, tá? E ela deixa marcas que a mulher não vai conseguir apagar nunca. Tem uma pergunta aqui da Eunice, lá de Portugal. Ela pergunta o seguinte: está previsto alguma lei específica em defesa do homem ou todas as leis já os protegem? Sem querer entrar não querer entrar muito, mas assim, não existe. Não existe nenhuma lei, né, de proteção para o homem. Se arguiu a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, tá? Mas o Supremo já tem o Supremo fala que essa lei é totalmente constitucional, tá? Uma lei que protege a mulher, porque dentro daqueles vínculos que eu falei, ela se coloca numa condição, não é de inferioridade, tem que colocar as palavras certas. Fragilidade. De uma fragilidade, ela é parte mais suscetível a ser vítima, né? Que a gente não pode pensar que a Lei Maria da Penha é única e exclusivamente a questão física, da agressão. E só lembrando um pouquinho lá sobre a história da Maria da Penha, uma das piores formas de violência que não se era caracterizada nessa época é a psicológica, né? Eu imagino. Sim. Ela vivia sob cárcere privado. Gente, absurdo. É uma mulher que então conseguiu psicológica, as física, 5 formas de violência: patrimonial, moral e sexual. Moral e sexual. Sim. Ok. Você entendeu? Então, assim, lembrando, sujeito passivo mulher, um dos 3 vínculos, que é família, íntimo relacionamento ou unidade doméstica. E aí eu posso citar unidade doméstica, pessoas que convivem sob o mesmo teto, tendo ou não grau de parentesco, tá? Exemplo, relação entre patrão e empregada doméstica. Um patrão tem uma empregada doméstica que trabalha com ele de segunda a sábado. Num desses dias, ele
por um motivo qualquer, agride essa empregada. Primeiro vínculo. Sujeito passivo, mulher, ok? Em que aonde ela se encaixa nos vínculos? Na unidade doméstica. Pessoas que convivem embaixo daquele mesmo teto sem necessariamente ter vínculo familiar. Ser a mesma família. E nem afetivo. Okay? Exato. Mas ele agride essa mulher. Caiu nesse vínculo. Sim. Qual a forma de agressão? A física. Ele vai ser Enquadrado ali. pego em flagrante, preso em flagrante, se não, instaurado inquérito contra ele. Entendeu? Excelente, excelente. Bom, e aí o Norival torna a fazer pergunta, Sim. porque na hora que você respondeu, nós estávamos fora do ar e descobrimos isso depois, né? Então é o seguinte, ele pergunta, como fica o sujeito trans que se acha mulher e assassina uma mulher? Será feminicídio ou se aplica a Lei Maria da Penha? Se o sujeito trans que se acha como mulher, para o crime de feminicídio, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher, quem matou. Se ele matou a mulher pela condição dela ser mulher, ele é enquadrado no crime de feminicídio, ok? O que é o crime de feminicídio? É você matar alguém pela condição de ser mulher. Acho que qual é o mais vigoroso? O quê? Maria da Penha? Não. O feminicídio é o fim. Qual é o pior crime? É o crime contra a vida. Então ali a Lei Maria da Penha não vai atingir essa mulher, ok? Ela de repente, na grande maioria, ela já passou por todas essas fases da Maria da Penha. Essa mulher, como a gente tem 14 casos de feminicídio no Distrito Federal esse ano. Olha, Todos agosto, eles, 14, tá? cada. 14 2 por mês, e mais ou o menos. 15º agora, né? Uma média de 2 por mês. Exatamente. Então, o que acontece? Se aquela mulher for assassinada em função do fato dela ser mulher, isso é o crime de feminicídio. Vamos ilustrar com outro exemplo. O transexual, usando esse mesmo exemplo, conhece uma pessoa, tem uma discussão com ela e a mata. Que crime é esse? Homicídio. Sim. Aí vão ser colocadas aí as qualificadoras. Mas o crime cometido por ele, homicídio. Ele matou porque ele tinha um relacionamento com essa mulher, tá? E a matou pela condição de mulher dela. No primeiro, ele matou porque ela devia a ele, digamos assim. Ele a matou. Crime de homicídio, artigo 121. O feminicídio, não. Você mata a mulher pela condição de ser mulher. E na grande maioria das vezes, essa mulher assassinada, por exemplo, é a questão do passional, né? Com requintes de crueldade. Tá? Então, está sendo excelente. Eu estou aprendendo muito aqui hoje. Maravilhoso. Obrigado, tá, sabe, pelo esse conhecimento todo que nós estamos recebendo aqui nessa noite. Eu queria te perguntar também, como era antes da Lei Maria da Penha e agora? Qual é a realidade das mulheres em relação à violência doméstica? Melhorou? Vamos voltar. Lei Maria da Penha com a autora, com a pessoa que tem o nome. Usando-se o caso, trazendo-se para o caso da Maria da Penha, que foi vítima, o que eu falei? Essa mulher tomou um tiro do marido, ficou paraplégica, voltou, ele tentou matar ela de novo. Só para informação, ele está solto, mora em Natal. Ficou muito pouco tempo preso, tá? E assim, foi feito, olha o procedimento que foi feito, de um homicídio, de uma tentativa de homicídio, e a coisa, ele teve diversos recursos e conseguiu ficar solto. Cria-se uma legislação agora, né, de 2006 para cá, que é considerada, Winston, a terceira melhor legislação do mundo. Tá? A Lei Maria da Penha brasileira é considerada a terceira legislação do mundo. Isso quem afirma isso é a ONU. Esse reconhecimento é a ONU. Antigamente, por exemplo, o crime de lesão corporal, tá? Ele era registrado e aquela ocorrência e aquela apuração ou ia ser arquivada ou ele ia estar pagando com cesta básica. Então, o caráter punitivo e educativo era quase zero. Tanto que você tinha os índices e era normal, antigamente, você matar mulheres, agredir mulheres e tudo. Hoje em dia, essa lei é tão dura que os homens que têm conhecimento, a lei, se eu te citar um exemplo, ex-namorada. Eu namorei com uma menina, terminei com ela tem 6 meses. Se eu a agrido, encontro na rua, eu vou estar dentro de um dos vínculos. Eu vou ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Tá? Que é no vínculo do íntimo relacionamento.
São fui 6 meses atrás o prazo? Não tem prazo não. Não tem Não tem prazo. prazo, não. não. Mas se ela... Na questão do Se índice o que motivou a agressão foi o relacionamento, Sim. está enquadrado. Sim. Caiu num dos 3 pontos. Sujeito passivo mulher. Um dos 3 vínculos, família, unidade doméstica ou íntimo relacionamento. E uma das 5 formas de violência, quais sejam violência sexual, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Caiu numa dessas, você tá enrolado. Ok. É. E tem melhorado assim? Porque Sim. esse percentual de pessoas, de homens, que têm o conhecimento do rigor dessa lei Maria da Penha, tem inibido. Agora, esse conhecimento, ele é 50%, 80%? Você já tem uma ideia? O que acontece? Os índices ainda são muito altos. Só que hoje em dia, você sabe que quando você tem a certeza, não é a sensação não, eu costumo dizer, a certeza da impunidade, você comete... Estimula. Né? Estimula. Hoje em dia existe uma legislação que se a mulher levar à frente, a certeza de punibilidade é muito grande. Tá? Entendi. Olha, o Arthur Vieira aqui de novo, olha. Gostaria de saber se há pena para a mulher caso ela realize uma denúncia falsa. Está dentro daquela Sim, é a mesma pergunta coisa, né? anterior, né? Aí eu vejo, no mínimo, uma falsa comunicação de crime, né? No mínimo, isso aí. Mas é aquele mesmo, ela vai ser responsável por tudo aquilo, do mesmo jeito que o homem agressor ou a mulher agressora, porque a Lei Maria da Penha tem o sujeito ativo, aquele que agride, ele tanto pode ser homem, como pode ser mulher, como pode ser homossexual, pode ser independe que agride. Agora, quem recebe a agressão é essa. Se essa mulher não recebeu essa agressão e toca isso pra frente como se tivesse recebido, as sanções vão vir para ela certamente. Mas em números, qual é a realidade hoje no Brasil, em particular no DF, com relação à Lei Maria da Penha? Deixa eu trazer alguns números aqui, só para você entender mais ou menos o que é, porque é muita coisa, infelizmente, é muita coisa. Eu já aprendi aqui, já estou me sentindo já um doutor Você já viu, né? em Lei Maria da Penha. Vilma, você que está aí acompanhando a gente, ó, tu tá segura, hein, mulher? Presta atenção. Dados da violência doméstica, todos isso com fonte. 12 mulheres são assassinadas em média por dia no Brasil. 4.473 homicídios dolosos por ano, sendo 946 feminicídios. O que é o feminicídio? Pela condição de mulher. Agora, eu estou achando assim um número, assim, achei estranho. Dois homicídios. 12 mulheres assassinadas em média por dia. Por 12. dia Ah, ainda. 12 por dia. Ai, Brasil. Então, No Brasil ainda. Uma mulher assassinada a cada 2 horas. Mas se a gente colocar isso no mês, na semana, no mês do ano... Não quis comparar com Brasília, mas... Eu vou te trazer tá, Brasília. mas tá... No ranking de 83 países mais violentos em relação às mulheres, o Brasil ocupa o vergonhoso 5º lugar. De 83 países que existem legislações e são considerados os países mais violentos, o Brasil é o 5º mais violento. Tá? 49 mil estupros em 2017. Outra coisa, nós não temos dados totalmente seguros. Você vê, eu tenho dados de 2017. 2018 você não tem, porque não existe uma uniformidade de informação a nível nacional. Você tem o 180 que ajudou muito, mas não existe dados que seriam precisos. A gente costuma dizer que esse número é muito maior. Tá? A cada 2 segundos uma mulher é vítima de mulheres violência. que não denunciam, né? Sim, principalmente nas camadas... As pessoas que denunciaram, né? Sim. Para você ter uma ideia, no ano de 2017, 8 novos processos de feminicídio por dia. Conselho Nacional de Justiça. 5 mulheres espancadas a cada 2 minutos. Agora Brasília, cenário Brasília, ano de 2017. Só um exemplo, um dia como quinta-feira, registra de 50 a 60 boletins de ocorrência de violência doméstica. 50 a 60. Entre quinta e domingo. Tá? 89,7% desses agressores são homens com idade entre 18 e 40 anos. Ou seja, mais de 200 agressões por mês. Sim. Sendo que essas 200 agressões, 1% delas, ou seja, 2, acabam resultando na morte. Sim. Da mulher. 1%. Cidades com mais casos registrados de violência doméstica. Ceilândia, 2.300 casos. Samambaia, 1.193. Planaltina, 1.179. Taguatinga, 971 casos. Ceilândia eu diria que deve estar em primeiro também porque tem 25% da população do DF. Tamanho.
Sim, números maiores para populações Na maiores. Planaltina é assustador. Planaltina tem um problema muito sério de gangue também. Já foi cruzado informação, por exemplo, com maior índice de alcoolismo, de drogadição, e isso ser elemento motivador? Agressão? Sabe um dos dias que acontece muita agressão? Domingo, final do dia. Eu lembro na 38ª a gente tinha bastante Maria da Penha no domingo, no final do dia. Em geral, quando a família vai junto, né? A família tá junto, assim. Existem... É uma gama... O dificultador hoje é você ter acesso a esses dados de forma bem segura. A maioria desses dados são fontes que são levantadas. Hoje, se você chegar na internet e você buscar Brasília, a gente tem um controle muito próximo disso. Só para você ter uma ideia, em Brasília, via de regra, o crime contra a mulher, o homicídio contra a mulher, ele já é tratado de cara como feminicídio. Durante a investigação é que vai caracterizar ou não. A Maria da Penha. Aí não, o feminicídio, né? O feminicídio feminicídio, primeiro. Já morreu Que aí mesmo, já morreu. Aí é Sim. feminicídio. É o final de tudo. Tá? Então, assim, por exemplo, uma coisa, eu queria falar um pouquinho sobre como para você entender o que é a severidade dessa lei. A mulher faz uma comunicação, ela foi para a unidade policial, tá? A delegacia meio que para. Em que sentido? Se você for hoje a uma delegacia e registrar um furto do seu veículo, você vai fazer o registro de ocorrência do furto do seu veículo, eu, policial, vou até o rádio, comunica todas as unidades para que tomem ciência desse furto, você vai sair no máximo com um boletim de ocorrência na mão, ok? Lei Maria da Penha, vítima chegou na delegacia, a autoridade policial tem que reduzir a termo de declarações. Tanto ela tem que ser ouvida, reduzida a termo as declarações dela, tá? Colocar no papel mesmo aquilo, e não só ela, como todas as testemunhas, e se o autor tiver numa condição dele ser pego no ato, ele vai ser autuado em flagrante, tá? Então ali é uma peça de flagrante. Se não se conseguiu localizar o autor naquele momento, tem-se reduzido a termo de declarações o depoimento dela, como de todas as partes que ali estão envolvidas, tá? E é feito o delegado de polícia, o policial, ele vai orientar essa mulher do que quais são as medidas protetivas que ela tem direito, tá? Ele vai se disponibilizar uma equipe, se necessário for, se ela quiser ir até a casa dela, tirar todas as coisas dela porque ela não se sente segura, de encaminhá-la para um abrigo, existe uma preocupação muito grande em se proteger essa mulher, ok? Em primeiro lugar, é trazer proteção para essa mulher. E no caso do flagrante, ele está preso. Ele só vai sair com a arbitrada fiança ou então numa audiência de custódia. E assim, e vai se explanar para ela quais são as medidas restritivas que ela tem direito. É feita uma comunicação para o juiz, que tem 48 horas para te responder. Você tem 48 horas a autoridade policial para enviar essa solicitação, né? E o juiz, o judiciário, tem 48 horas também para te devolver essa solicitação, se ele vai acatar ou não. Porém, no Distrito Federal, ela sai com horas. Olha. Brasília, ela sai com horas. Também de toda essa... a capital Ou do seja, Brasil, em um a dia, estrutura. 2 dias, se for o caso, sai em já horas. vai estar preso. Em horas, Não, horas para você Você mandar para o comunica o juiz. juiz. Mas aí E o juiz já vai analisar e já vai Em emitir horas medidas também? protetivas, em horas. Então, de repente, no mesmo dia já está Sim, sendo preso. sim. Você já tem medidas protetivas. A mulher já tem medidas protetivas de urgência. Quais sejam? Você está proibido, o autor, ele é cientificado que ele não pode manter ligação telefônica, ele não pode se aproximar a 200 metros, ele não pode ir no local de trabalho dela. Então, são essas medidas que o juiz, dentro daquele caso, ele vai analisar e vai emitir. E uma mudança. Até 2015, até 2018, alterou-se a medida protetiva de urgência. Hoje, se o autor quebrar, o juiz pode mandar prendê-lo. E a pena de 2 meses a 3 anos de detenção. Porque eu vi pela Olha a televisão, dureza né? disso. Eu vi pela televisão que às vezes o juiz determina isso, que não pode ir no local de trabalho, tem que manter 200 metros de distância, mas aí a pessoa agressor enfurecido com a decisão do juiz, vai até o local de trabalho e mata a pessoa. Infelizmente é um controle que não dá, né? Porque a polícia, infelizmente, a gente não tem, a estrutura é uma verdade, você não tem, diante dos números que eu te falei, você não tem como deslocar um policial para ficar por conta daquela E mulher. nem tem como ela ser retirada, bancar, assim, o Estado bancar
a retirada dela de casa para um local seguro. Não. Eu me pergunto muito, né? A Lei Maria da Penha sendo rígida, toda essa parte do feminicídio, a sociedade já vendo essa situação e ainda temos índices tão altos. Será que se essa mulher tivesse meios de defesa própria, se ela pudesse estar armada, se ela soubesse atirar, será que os homens continuariam agindo da forma como agem? E vai cair muito, eu acho que vai cair muito. O que você acha, sabe? Uma opinião. Vamos lá. Eu sou bandido. Eu tenho a certeza que dentro daquela casa não tem uma arma. Eu vou entrar. Eu sou bandido. Eu tenho certeza que dentro daquela casa tem 2 armas. Eu vou pensar 2 vezes. Realmente é o que a gente sabe, né? Eu defendo Se a gente quer o a fim do paz, Estatuto de Desarmamento. a questão é a seguinte: se a gente quer a paz, nos preparemos para a guerra e assim nós teremos a paz. Essa história de desarmar a população é uma conversa para boi dormir, porque a gente só vê mais aumentar os níveis de violência, não só contra a mulher, não, contra a sociedade em geral. Então é uma das questões que a gente precisa ver, né, lá no Congresso, quando foi feita toda o plebiscito, a população foi contra, ainda assim a coisa saiu à revelia. Então eu acredito que até o assunto de hoje tem um link, né? A gente pode linkar as duas realidades, né? Se a gente conseguir acabar com a questão do desarmamento da sociedade, a gente também consegue maior segurança para as mulheres nas nossas casas. Atenção que o que a gente defende é o fim do Estatuto do Desarmamento. Desarmamento. Vai ter uma arma quem quiser ter, né? Exato. Se a pessoa tiver com condições de operar uma arma, né, tiver psicologicamente equilibrada, então ela vai poder comprar a sua arma para se defender. Não é obrigatório comprar essa arma. Só que o ladrão não vai saber, o assassino, Exato. o estuprador, ele não vai saber se aquela mulher tem uma arma, se aquela família tem uma arma. Então, automaticamente, o índice de criminalidade, né, seja ele qual for, tende a baixar. Inclusive, essa demanda alta, né, de buscar aí, né, a Lei Maria da Penha para se defender, deve cair, porque os agressores vão estar assim mais preocupados com o seu futuro, porque será negro, né? Falando nisso, né, o seu projeto justamente é divulgar a Lei Maria da Penha. O projeto-chave é esse. Porque se a gente conseguir divulgar bem essa Lei Maria da Penha, tanto as mulheres vão poder tomar conhecimento e que podem, né, recorrer a essa lei, porque muitas, infelizmente, acham que é só para caso de agressão física. Mas não é, né? A Lei da Maria da Penha são 5 formas de violência. 5 formas de violência, né? A psicológica, né? Vai desde a ameaça, a humilhação, a uma série de coisas. Tem aquela demanda financeira, né? Patrimônio. Sim, patrimonial. Então, quais são? Patrimônio, financeira, psicológica, sexual, patrimonial, moral e a sexual. Então, gente, vamos divulgar isso, vamos compartilhar essa live, vamos fazer com que as mulheres, e não só as mulheres, os homens também conheçam. Porque se você conseguir atingir a população como um todo, com certeza as pessoas vão ficar, os agressores, né, vão ficar muito mais preocupados. Que era a pergunta de Daniel Medina. Em seguida ele disse: eu gostaria de saber se os homens precisam conhecer mais essa lei e não apenas as mulheres. Precisa. Um dos principais objetivos que eu tenho acesso, eu quero ter acesso ao maior número possível de homens, principalmente. É muito engraçado que depois que eu comecei a estudar muito, eu gosto muito de ouvir jurisprudência, de ir atrás de jurisprudência para saber o que está acontecendo. A legislação eu já conheço, mas ver os julgados, né? E eu costumo encontrar com amigos, e é comum numa roda de a gente estar tomando alguma coisa, conversando, os caras virem: cara, é assim mesmo, é pesado. Eu falo: amigo, pensa 2 vezes, porque o negócio é pesado. Não vamos acreditar nessas mulheres, né? Não precisava existir legislação para isso. Mas, né, ou vai por mal ou vai por mal, não tem jeito. Não, tem que ter essa, né? E assim, ser mais incisivo. Você me perguntou sobre a questão do projeto. Do seu projeto, para a gente saber como é que você está fazendo para divulgar a lei, que é tão importante. A maior arma nesse caso é a informação. Uma pessoa informada do que é direito, do que é tudo, ela tem até como argumentar, ela tem até como se defender. Porque grande parte das mulheres acham que se vem aí num calabouço que... Quer ver um exemplo? A violência psicológica.
E o dia desses, não vou citar o nome, uma pessoa conhecida, minha mulher, ela me relatando que ela sofria todo tipo de pressão do namorado, que dizia que se largasse ele não ia ser nada e que ela não tinha condição nenhuma de ser feliz sem ele, aquela coisa toda. Eu perguntei para ela, isso te afeta? Ela falou que ela não conseguia se livrar dele mesmo. Uma mulher, digo, não é uma mulher desinformada. Eu conversando com ela, falando isso para ela. E tem todo o acesso à informação, mas ela falou, sabe, eu tenho acesso à informação, mas ela era muito limitada, eu nunca fui atrás. Mas ela falou, eu sou vítima de violência psicológica. É o homem ou a companheira, né? Porque o ativo Sim. lá Pode ser homem ou mulher. Homem ou mulher. Massacrava diariamente. Você não tem capacidade de ser nada sem mim, e aí vai. Então afetou o psicológico Sim. dela. Isso Então, pode levar para a vida toda. Sim, então o objetivo nosso nesse projeto, tanto que o primeiro público que eu quero atingir, e eu vou atingir, são as escolas, a rede pública de ensino, conversar para esse aluno, para esse jovem de 14 anos, que é a idade que a gente está trabalhando, até 18 anos, para que ele entenda, plantar na cabeça dele, porque não existem números, tá? Para violência doméstica contra jovens, mas elas são vítimas. Olha, posso dar um adendo aqui? Sou psicóloga de formação, né? A criança, quando ela está inserida dentro de um ambiente doméstico, pai, mãe, violento, ela pode associar essa violência ao amor. Essa criança, ela pode internalizar que quem ama bate ou que quem ama apanha. Por incrível que pareça, como psicóloga eu estou lhe dizendo isso. E muitas vezes a pessoa vai buscar relacionamentos que são fisicamente agressivos, vamos dizer assim. Conflituosos, sim. Isso acontece. Então é preciso que haja uma conscientização, sim. E essa da escola é fabuloso. Porque o adolescente vai poder observar em casa o que aconteceu, vai poder ressignificar, porque ainda dá tempo, né, de ressignificar isso. Eu atendi em consultório 1 ou 2 casos semelhantes, aonde havia muito conflito, mas ambos não saíam da situação do conflito, permaneciam ali. Por quê? Porque tinham um passado. Eu só posso falar de um dos dois, né? Mas havia um passado ali em que a pessoa absorve a condição de violência a uma condição amorosa. Porque aquela mesma mão que bate é a mesma mão que afaga, a mesma mão que alimenta. E então acontece muito disso, de fato, acontece. Pegando esse gancho, você imagina, eu falando para 300 alunos, que quando eu tenho conversado com diversos diretores de escola, eles só estão esperando, falou, sabe, eu paro a escola para esse dia, você pode vir falar com eles. Beleza. Você imagina eu falando para uma menina de 14 anos, que ela vê a mãe sendo agressiva, mas ela só ouviu falar que existe uma Maria da Penha. E ela sai dali com esse tipo de informação. Sem dúvida E ela nenhuma. pode chegar para a mãe dela e falar, mãe, teve um cara conversando com a gente lá e ele disse que é assim, assim, assim. A senhora é vítima, existe caminho. Eu acredito demais no poder da informação. Sem dúvida. Uma pessoa informada, e aí vamos para um contexto geral, por que não se investe tanto em educação no Brasil? Minha simples opinião, porque é muito mais fácil você dominar uma classe que não tem acesso à informação, Sem ou que a dúvida. informação que chegue para você é Sem manipulada. dúvida. Porque quando você tem conhecimento e tem informação, você vai saber discernir tranquilamente o que é certo e o que é errado. Aproveitando esse gancho que você levantou aí. Então, gente, a informação é tudo. E a manipulação está aí, nos lares, em todos os lugares. Você veja, né? O Bolsonaro, né, pré-candidato aí à presidência da República, é o maior defensor, né, das mulheres com relação ao estupro. É uma pessoa que está ali dando a cara a tapa, enfrentando mesmo. Pouquíssimas pessoas teriam a coragem de fazer o que ele faz. Mas aí ficam inventando que ele é contra as mulheres. Como é que pode? Chegaram até a chamá-lo de estupradora, que absurdo. Está respondendo um processo lá no STF com relação a apoio, não, tem um termo lá, técnico lá que eles usam, a estupro. Então um absurdo total, uma pessoa que está ali dando a cara a tapa, fazendo de tudo, apologia ao estupro. Então uma pessoa que defende as mulheres ali,
E aí ficam tentando, né, inventar coisas a respeito dele, porque o medo é muito grande, porque ele é uma pessoa honesta, né? Está concorrendo aí à presidência da República, e os maus, os corruptos, os comunistas, as pessoas que querem ver mais o nosso país arrasado, né, ficam atacando ele. E tem muitas mulheres, infelizmente, que acreditam, né, que ele não gosta de mulher, porque ele ama a esposa dele, ama a filha, quando ele está com a filha no colo, está todo derretido, a pessoa do bem. Mas, infelizmente, algumas mulheres acreditam que ele tem alguma coisa contra a mulher. Isso não existe, gente. São pessoas ruins, pessoas más, que ficam tentando difamá-lo, né? Então vamos procurar a informação correta, vamos ver o que é manipulação, o que não é. Então, eu dei essa introdução, sabe, para te perguntar, você acha que Bolsonaro sendo eleito presidente agora nas próximas eleições em outubro, isso vai ser bom para as mulheres? Vou me basear no que ele fala. Eu acho as pessoas em relação ao Bolsonaro têm uma posição a ele pela forma dele colocar as coisas. Mas as coisas da forma, mesmo sendo meio o jeito dele mesmo, mas as coisas que ele fala, eu também consigo entender da mesma forma. De total apoio, é um cara que ele se coloca contra o estupro, que tem que ser tomadas medidas mais sérias com relação ao crime contra a mulher, contra tudo. Dentro desta linha de pensamento, eu não tenho dúvida que quem vier, Bolsonaro vier com essa linha de proteção à mulher, né, a coisa é só melhorar. Porque o que é o Winston? Não adianta você ter uma legislação excelente se você não a conduz. Tem a vontade não adianta eu pegar uma Ferrari e colocar na mão de um cara que não sabe nem dirigir. Não sabe nem ele ligar. tem uma excelente máquina na mão, mas ele não vai saber conduzir. Então, o porquê da minha preocupação em relação à informação para esse jovem no primeiro momento, não que eu não vá levar essa informação para pessoas, porque eu já conversei, assim, no dia a dia, essa temática é minha agora, né? Então, assim, as pessoas sabem e vêm me questionar. Pessoas que não têm conhecimento, sabem que existe a Lei Maria da Penha, mas quando você começa a falar do rigor dessa legislação, a pessoa fica, caramba. Outro dia eu estava organizando um evento, e aí veio chamando, é um evento que o general Paulo Chagas estaria presente aqui em Águas Claras, onde eu resido, e chamando as pessoas. Aí teve uma pessoa que falou assim: você apoia o general Paulo Chagas, que apoia o Bolsonaro, como é que você tem coragem para mim de apoiar uma pessoa que não gosta das mulheres, uma pessoa que é racista? Falei, minha senhora, me diga uma coisa de racismo do Bolsonaro. Ela não sabia falar, só porque ela escutou, né? Escutando esses esquerdopatas falando que ele é racista, e ela só repetiu. Não, mas ele não gosta das mulheres. Ela só repetiu. Ela não sabia falar nada com relação a qualquer atitude dele de racismo ou qualquer atitude dele contra as mulheres. Aí eu falei, o que os comunistas falam aí, e os corruptos, porque estão apavorados aí com a possibilidade concreta de eleição do Bolsonaro, é que o Bolsonaro foi num quilombo e falou que estavam muito gordos, que as pessoas lá tinham que trabalhar, porque estavam muito na rede, e que o mais levinho lá pesava 7 arrobas. Isso é uma brincadeira comum, né? Quando a pessoa é muito gorda, você fala, tu tem que pesar em arroba, hein, rapaz? Tá muito gordo. Então é uma coisa comum, E aí querem processar ele porque dizem que ele chamou os negros de animais. Olha o absurdo, olha como eles estão querendo destruir a candidatura da única pessoa que eu tenho certeza vai fazer a diferença na condução do nosso país. E aí eu falei, é isso que falam, mas é uma grande mentira, uma grande bobagem. E com relação às mulheres, ele teve um dia que ele falou, que perguntaram para ele, né? Por que as mulheres ganham menos que os homens em média? Aí ele respondeu, infelizmente as mulheres ganham menos que os homens em média, porque as mulheres têm um tempo de afastamento maior, licença de maternidade, essas coisas assim. E aí alguns patrões, alguns empresários, infelizmente, né, acabam pagando menos para a mulher, porque ela vai trabalhar menos, né? Isso é uma coisa que existe aí. Ele só falou um fato que ocorre. E depois no final ela falou, eu sou contra isso. Mas ainda se corte e cola das imagens, dos vídeos, né? Produzindo vídeos fake aí, dizendo que ele queria que as mulheres ganhassem menos. Então, eu falei isso para a mulher, aí ela absorveu e não falou mais nada, saiu quieta. Não sei se eu consegui demovê-la desse pensamento ridículo, né? De acharem que Bolsonaro é
contra os negros ou contra as mulheres, né? Mas assim, já que nós estamos falando aqui de Bolsonaro, o que você achou do último programa Roda Viva, da última segunda-feira, que os jornalistas, de vez de estarem preocupados em perguntar sobre o que ele vai fazer, os projetos dele, fizeram, na verdade, um grande ataque à pessoa dele ali. Coisas de 30 anos atrás, que ele já mostrou que não tem nada a ver, que é tudo mentira. Ele se defendeu muito bem, no meu ponto de vista. Eu queria a sua opinião, sabe? Eu acho que foi uma grande perda de tempo. Se perdeu talvez, eu gosto muito de ler e ver internet e tal. Atingiu-se todos os picos de audiência. Eu, particularmente, gostava muito do Roda Viva, quando era conduzido pelo outro, porque ele pautava a entrevista em função ele chamava todas as correntes para que cada um defendesse. Não, a produção dele escolhia as perguntas, a produção, quem então, ia perguntar. Eu achei assim uma perda de tempo, porque, quer dizer, eu assisti o programa todo e não se falou sobre, não se deu o trabalho de perguntar para o Bolsonaro, por exemplo, quais eram os projetos dele. Não se falou em projeto, se falou em ataque. Então eu acho que do momento que você mobiliza um canal como aquele, com toda aquela audiência sedenta, porque as pessoas que estavam ali queriam ouvir a opinião daquele presidenciável, e não foi falado. É uma pena, porque você pega uma grande oportunidade de você sabatinar uma pessoa. Vamos lá, o que você tem de proposta construtiva? O programa bateu nós? todos os recordes. Então, é verdade, mas você vê, eu acho que tudo isso é intencional. A intenção dessa mídia é justamente essa, dizer, você não é bem-vindo, nós não nos interessamos por você e não vamos lhe dar essa chance de forma alguma. Bom, a resposta a isso hoje é que às 10 da noite, hoje nós teremos no YouTube e no Facebook, né? Grandes entrevistadores, grandes pessoas sabatinando tanto o Bolsonaro quanto o Paulo Guedes. Né? Opa! Que 10 horas, 22 horas? 22 horas hoje. Vamos lá, gente! Acompanhem aí, vai estar no YouTube e vai estar na página do Jair Messias Bolsonaro. facebook.com/jairmessias.bolsonaro. Então essa é a página do Facebook. Repete aí. Jair, vou anotar, mas Jair Messias, facebook.com/jairmessias.bolsonaro. Hoje à noite na página do Bolsonaro do Facebook e também no canal do Terça Livre no YouTube. São dois bons canais que podem hoje, acompanhar. 22 horas. Hoje sim, porque vai estar lá o Flávio Morgenstern, vai estar o Bernardo Custer e o Alan dos Santos do Terça Livre, né? Além de outros que podem aparecer também. Vamos estar lá assistindo. E eu tenho a impressão que, assim como nós fazemos aqui, lá também as pessoas vão poder fazer perguntas ao vivo, né? Vai haver um chat aí. O negócio hoje vai ser bom. Pelo menos hoje a gente vai ver vamos dizer assim, um jornalismo de direita agindo, né? Fazendo perguntas legais. Perguntas isentas, construtivas. Exato. Então temos um encontro marcado. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Né? O programa tem 1 hora de duração, já estamos aqui com 1 hora e 3 minutos. Passou rápido, né? Muito rápido. Mas eu pediria então, Sávio, suas considerações finais. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade, porque, como eu falei para vocês aqui, o meu grande objetivo é levar informação. Todo canal que eu puder levar informação, a gente vai utilizar de uma forma isenta, de uma forma tentando levar o máximo de informação técnica. Aqui, quando se trata de Lei Maria da Penha, não vai a minha opinião, não é a opinião do Sávio, são casos concretos. A gente tem que sim, infelizmente, eu até conversando com um amigo meu, grande amigo que é um cara muito bom do marketing político, eu falei para ele, eu não vejo plataforma em cima de um tema como esse. Eu não vejo uma política de governo para um tema como esse. Eu não vejo uma pasta efetiva para um tema como esse. Você sabe, todos nós somos pais e somos filhos. Vamos nos colocar na condição de filho. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, Sávio. Parabéns mesmo. Parabéns. Começamos o programa assim, né? Te parabenizando, porque vocês separam, né? Obrigada. A barbárie da civilidade.
E é um trabalho que eu sei que muitos policiais, quando terminam uma carreira, acabam com problemas psicológicos, porque a pressão é muito grande, A pressão é o grande. risco é muito grande, o que vocês veem é muito difícil. Mas assim, continue em frente que Deus está vendo e tudo que a gente faz por bem da sociedade, por bem das pessoas, em um momento ou outro você vai ter de retorno isso, né? Então tenha essa na sua mente aqui. Com Você certeza. está fazendo um grande trabalho para a nossa nação. Parabéns mesmo. Obrigado. Tá? Obrigado. Gente, então estamos chegando ao fim. Na próxima quinta-feira teremos de novo aqui nosso programa, Amigos do Winston ao vivo. Não deixe de participar com a gente, fazendo perguntas. É sempre um prazer poder estar junto com vocês. Thaís, suas considerações finais. Agradecer demais essa oportunidade, né, de conversar aqui com o Sávio, que trouxe toda essa informação pra gente e ajudar a repensar muitos dos posicionamentos, dos relacionamentos principalmente, né? Por que de tanta agressão? Né? Porque não só contra as mulheres, porque às vezes é a mulher agredindo o homem também. Sim. Eu conheço advogadas aqui em Brasília, é uma conhecida em comum, que tem defendido muito os homens da Lei Maria da Penha, justamente porque ela observa que existem aí Existem sim. né, alguns exageros por parte da mulher por estar se sentindo muito. A questão é a seguinte: vamos acabar com a impunidade no país, né? A gente está na linha Bolsonaro. E a mulher que, porventura, acionar a Lei Maria da Penha de uma maneira errada para prejudicar apenas o seu companheiro, o seu namorado, o seu marido, né? Porque está com ciúme, alguma coisa assim, né? Que o que ela levar para a polícia não proceder, for uma invenção da cabeça dela, ela vai ser, claro, responsabilizada. Tenho certeza que o juiz não vai gostar muito disso, não. E ela vai acabar se dando mal. Então, não vamos aí tumultuar o trabalho da nossa polícia, da nossa justiça, pelo amor de Deus. Agora vamos sim compartilhar essa live para que todos, tanto homens quanto mulheres, conheçam um pouco mais sobre a lei da Maria da Penha. Não é só uma lei que visa crime contra a violência. Existem outras, física, né? Existem outros tipos de violência que também estão amparados pela Lei Maria da Penha. Então, esse programa mostrou isso, compartilhem para que todos possam conhecer, homens e mulheres. Sabe, muito obrigado, tá? Pela sua presença. Obrigado, tá? Espero que você volte Obrigado outras pela vezes oportunidade, sim. e possa comunicar mais com nossos internautas. E pedimos desculpa aí pelas falhas técnicas. Desculpem pelas falhas técnicas. Vamos procurar que não se repita. Uma boa noite, até lá. Obrigada.